noite, Amole. Boa tarde. A Boa pessoa tarde. deu uma confusãozinha aqui, mas eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu gravar aqui. Vou compartilhar primeiro a tela para nós começarmos o estudo da tarde de hoje. Só um minutinho aqui. Cliquei ali. Pronto, eu acho que agora foi. Estou visualizando direitinho a página? Sim, está tudo ok. Perfeito. Então, gente, boa tarde, me apresentando novamente. Meu nome é Marcela, sou trabalhadora da casa. E hoje vamos trocar um pouquinho esse estudo que eu fiz sobre os conflitos da adolescência. Especificamente, como nós podemos lidar com os conflitos da adolescência segundo o Espiritismo. Inicialmente, nós temos que esclarecer que, embora o título possa nos dar uma falsa ideia de que a doutrina espírita possua uma receita pronta de como lidar, como atravessar esse período, né, conflituoso nessa fase, a verdade é que a doutrina espírita ela nos fornece mecanismos para nós chegarmos lá. Não existe nenhuma receita de bolo sobre como gerenciar a fase da adolescência, como gerenciar esses conflitos inerentes a essa fase, a fase da vida. Nem sobre nenhuma outra fase. A doutrina nos fornece, na verdade, mecanismos para compreendermos e, dessa forma, conseguir auxiliar os adolescentes e, consequentemente, as relações familiares. Os adolescentes estão dentro de um grupo familiar. Então, quando nós auxiliamos partes desse grupo familiar, consequentemente, auxiliamos o todo. E auxiliando as relações familiares, numa escala maior, auxiliamos o desenvolvimento do próprio mundo. Quando a gente fala de uma transição do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, temos que nos recordar que temos que analisar dentro de um ponto micro, individual, dentro daquela núcleo familiar e que vai se expandindo para as relações com o mundo afora. E, inclusive, culminando, chegando ao ponto do mundo de trabalhar em prol do mundo de regeneração. Mas quem são os adolescentes? Quem é essa faixa de adolescentes? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a faixa de adolescentes são considerados adolescentes aqueles que possuem de 12 a 18 anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, de 10 a 19. Já o Estatuto da Juventude diz que jovem é aquela pessoa que transita nessa faixa etária dos 15 aos 29. Essa fixação desse limite etário, na verdade, ele apenas tem um fim para a criação de políticas públicas, para a criação de direitos e deveres em relação aos jovens, em relação àqueles que o rodeiam. Porque, em verdade, essa limitação ela não é muito fixa. A adolescência, ela, na verdade, é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta. E quando a gente diz que é uma fase de transição, nós temos que colocar em nossas mentes, de imediato, que ela não tem essa fixação, que na verdade a gente as leis, né, elas estipulam mais ou menos uma faixa apenas para facilitar a nossa vida, no cotidiano, as leis dos homens, porque somos seres individualizados. Então, cada indivíduo terá a sua fase de adolescência entre os 12, pode começar um pouquinho antes, um pouquinho depois, pode terminar um pouquinho depois dos 18, pode chegar aos 20, pode terminar um pouquinho antes. Então, porque somos seres individualizados, então essa fase da adolescência ela pode variar. Então, de acordo com os psicólogos, é preferível utilizarmos a seguinte noção: a adolescência é a transição entre a fase infância e a vida adulta. E eu coloquei essa montanha-russa porque é exatamente isso que ocorre com o adolescente.
A fase da adolescência é uma fase de transformações. São transformações hormonais, corporais, né? O corpo se modifica, o comportamento se modifica, e a gente vê isso muito nitidamente com aquelas crianças, né? Que eram crianças que gostavam de determinado tipo de doce. Por exemplo, gostavam de doce de leite, e de repente na fase da adolescência já não gostam tanto de doce de leite, já preferem o chocolate. Mudanças básicas que a gente começa a observar e a gente olha, nossa, mas ele não era assim. E o adolescente passa por essas transformações. Se ele era muito extrovertido quando criança, alguns ficam introvertidos. Alguns tendem, inclusive, ao isolamento. São essas mudanças, essa montanha-russa de todos os sentimentos que nós encontramos, elas decorrem exatamente dessa montanha-russa hormonal no nosso corpo, que consequentemente modifica. E falando em corpo, essa modificação desse corpo material, nesse novo corpo que surge para o adolescente, no qual ele tem que se adaptar, ele não estava preparado para esse novo corpo também. A ciência, especificamente, né, uma equipe da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em 2016, já conseguiu mapear as zonas do cérebro que se modificam mais intensamente durante a fase da adolescência. E eles descobriram que são as zonas relacionadas aos processos de pensamento complexo e à área da tomada de decisões. Quais são os adolescentes mesmo? Dificuldade em tomar decisões, pensamentos complexos. O que são pensamentos complexos? Nós podemos identificá-los como o comportamento, a consciência, o surgimento, o início da consciência crítica que o adolescente passa a ter de si e dos outros. Essa autorreflexão. Isso tudo é um pensamento complexo. Então, vemos que o próprio cérebro está se reorganizando, está se organizando para a vida adulta. E essas próprias mudanças, esse novo que se apresenta, acarretam também essas mudanças comportamentais. E só que falar dessa pensa, se a gente limitar isso aqui, não seria uma palestra espírita. Porque muito se explica dessa mudança do adolescente com base nas mudanças hormonais e mudanças do corpo. Só que nós espíritas temos mais um componente. Nós acrescentamos mais um item. Deixa eu ver aqui. Oi? E demais. Pronto. Qual seria esse item? A mudança comportamental do adolescente é algo que acontece não só nessa geração, não apenas no ano 2000, anos 1900, desde sempre. Então, Kardec, como professor, pergunta à espiritualidade na questão 385 do Livro dos Espíritos. Afinal de contas, o que acarreta essa mudança de comportamento nos adolescentes? O espírito se modifica? E aí a espiritualidade, ela vem nos informar de uma forma linda. A resposta é bem explicativa e ela é grandezinha. Eu aconselho a todas e convido a todos a lerem depois. Mas para agora, basta essa primeira frase. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Ou seja, para nós espíritas, além do componente hormonal, do corpo, a modificação de todo um corpo, nós temos que nos recordar que temos um espírito imortal. Que o adolescente também é um espírito imortal. Aquele espírito que habita aquele corpo, ele também está ali para a sua progressão, para a sua modificação. E os conflitos decorrem exatamente dessa interação, esse início do recordar da sua personalidade. E quando nós falamos recordar da personalidade, temos que nos lembrar que todos nós ainda temos imperfeições morais a serem
sanadas, a serem trabalhadas. E os nossos adolescentes também. Por isso que quando eles passam para essa fase da adolescência, há um conflito em tudo aquilo que eles vêm aprendendo nesta reencarnação, tudo aquilo que é transmitido e a sua personalidade, o seu histórico como espírito imortal. Levando a questionamentos, eles testam o conteúdo, eles testam as relações familiares, tudo isso ali vira um caldeirão pulsante de energia, borbulhando sobre todas essas questões. Em relação a essa borbulha, né, nós, como estamos observando isso acontecer com os adolescentes, nós ficamos preocupados, por vezes nos sentimos impotentes, frustrados, tristes e ficamos perdidos. Como a gente pode ajudar? Porque o fato é que quem ama, cuida. Quem ama, quer ajudar. E como é que a gente ajuda? Como é que a gente auxilia? E aí eu tive que me socorrer, Hermínio Miranda, que no livro Os Nossos Filhos são Espíritos, no qual ele diz o seguinte, nos capítulos iniciais, na verdade é no capítulo 3º, mas logo no início do livro, ele nos convida a uma modificação na nossa forma de pensar. Ele diz claramente que temos que desconstruir coisas que gravamos de uma forma errada para revertar, desconstruir para criarmos novas ligações, novas compreensões de acordo com a doutrina, para assim entendermos o papel da nossa fundamental que nós adultos temos na vida das crianças e dos adolescentes, né? Então ele diz, as almas ou espíritos designados para animar os corpos físicos de nossos filhos são seres em evolução, como nós mesmos, e aos quais certos vínculos ou compromissos nos ligam por esta ou aquela razão. Então, Hermínio Miranda já nos convida a reordenar o nosso pensamento com duas situações. A primeira, de que nossos filhos, nossos adolescentes, nossos netos, sobrinhos, enteados, são espíritos imortais. E como nós, estão aqui para evoluir. Segundo aspecto, a nossa ligação é feita por vínculos ou compromissos que nos ligam. Então, nós temos um vínculo desde o plano espiritual com esses espíritos. É o planejamento reencarnatório. Então, através desse planejamento reencarnatório, nós assumimos a responsabilidade de auxiliá-los nessa jornada evolutiva. Mas temos que reconhecer as nossas limitações. E é um pouco estranho falar em limitações do adulto quando estamos falando numa questão de conflito de adolescentes ou conflitos com crianças. Por quê? Temos que reconhecer nossas limitações. Porque é um espírito imortal, meus amigos. Ele vai ter que passar por provas, expiações necessárias para a sua evolução. Então, por mais que nós estejamos ao lado, por mais que nós possamos ampará-los, cuidar, nós possamos instruir, temos que entender a nossa limitação. Nós não podemos absorver a carga deles, nós não podemos absorver o grau de trabalho que eles necessitam exercer para a sua construção como espíritos imortais que são. Consequentemente, temos que entender o quê? Qual é o nosso lugar? Qual é o nosso lugar nessa história? Qual é a nossa posição? E a partir do momento que a gente começa a identificar qual é o nosso lugar, a gente começa a entender em como lidar com esses conflitos. Álvaro Luiz, psicólogo espírita, atuante na questão da evangelização, coordenador de encontro de evangelizadores,
participou também, se não me engano, da Comerge, como coordenador da Comerge, que é o encontro das mocidades no período do Carnaval, aqui no estado do Rio. Ele escreveu um livro chamado Feliz Adolescer. Recomendo. Ele está aqui, ó, está até aqui, é da editora Boa Nova. É um livro fininho, leitura simples, mesmo para nós, que estamos nessa luta diária para conseguir compreender qual é o nosso papel e como podemos auxiliar. Ele põe o seguinte: é necessário, por parte dos pais, aceitar, compreender e suportar os desafios que o adolescente traz, estabelecendo bases emocionais de amor e auxiliando o despertar do self deles. Então, temos aí a necessário por parte dos pais, vamos ampliar dos tios, avós, evangelizadores, padrasto, madrasta, todo mundo que está em volta daquele adolescente. Temos que aprender a aceitar, a compreender e a suportar os desafios, porque existem desafios que são típicos do adolescente, pelos quais ele vai ter que passar. Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela, no capítulo intitulado Jesus e Desafios, ela nos informa que o processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Tudo na vida são desafios às resistências. Que resistências? A neurociência já nos informa que o ser humano tem uma tendência a se manter na inércia. Ou seja, há uma dificuldade nessa capacidade de mudar. Mudar comportamento, mudar pensamento. E é uma forma bem prática de a gente visualizar isso. Quando a gente vai ao médico, o médico pede para que a gente faça uma dieta por uma questão de saúde, no início a gente pode ficar meio assim, nossa, mas eu vou ter que mudar meu hábito alimentar? Tem pessoas que possuem uma resistência maior do que outras, mas sempre há, no fundo, uma resistência. Então, é necessário esse desafio às resistências, essa quebra constante das resistências. No caso dos adolescentes, essas resistências, né, elas se apresentam através do turbilhão de emoções, que eles não conseguem identificar porque é muita mudança, é muita questão hormonal, eles são bombardeados por ideias, eles estão iniciando pensamento complexo, então o que acontece? Eles são bombardeados, ainda mais hoje em dia, pelas redes sociais, tudo muito rápido, muito veloz. Aquela 1000 mídias ao mesmo tempo, e cada uma passando uma informação para ele, e ele tendo que raciocinar com aquilo. Então, um turbilhão de emoções que gera. O próprio desenvolvimento, né, do pensamento complexo também, ele começa a se questionar e, ao mesmo tempo, não está entendendo por que esse questionamento. É muito típico do adolescente virar, se você disser que cuidar do horário dele, olha, tem que saber o horário, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ele diz que você está pegando muito no pé dele, você não está deixando ele livre. Mas se você deixá-lo livre, ele, poxa, ninguém interessa, ninguém gosta de mim. Essa dualidade é constante, isso é natural. Isso não é uma questão de vamos chamar assim, de chamar atenção, mimimi, como o pessoal chama hoje em dia, isso é natural, essa dualidade, ele não consegue interpretar ainda as coisas como são. Por isso que numa comunicação com o adolescente, nós não podemos tecer uns comentários muito longos ou discorrer continuamente sobre determinado tema sem verificar se eles estão acompanhando o nosso raciocínio. Do que eu estou falando? Atualmente, eu sou evangelizadora. Eu gosto muito de trabalhar nessa área. E nós percebemos, eu e os outros evangelizadores, que quando você vai para um encontro, e eu faço parte do grupo da mocidade, que atua com a mocidade. Quando você vai para um encontro com eles, o tema tem que ser trazido de forma lúdica, mas ao mesmo tempo fazendo com que eles raciocinem sobre o que estão absorvendo. Não adianta jogar pronto, não é decoreba. Doutrina espírita não é decoreba. Nós temos que jogar a informação de forma lúdica e de forma que eles entendam o raciocínio que está ali por trás.
buscando coisas do dia a dia. Isso pode ser levado para casa. Você quer transmitir para o adolescente qualquer informação, não adianta você falar, que vai chegar no momento que aquilo para o adolescente vai soar como um grande nada. Poderia aqui representar para ele, ele vai pegar a primeira frase, o resto vai ser blá, 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 e o final. Não vai absorver o que está no meio. A informação tem que ser direta, o início, meio e fim. Como eu costumo dizer, a bola de cristal quebrou. Não tenha de achar que o adolescente vai perceber, pelo caminhar da situação, o que você está querendo dizer ou mostrar para ele. Não vai. Não tem. Não tem essa bola de cristal. Para nós adolescentes, as resistências, elas se encontram nessa dificuldade que nós temos em aceitar, compreender que aquele é um espírito imortal e que ele é dotado de uma individualidade. Porque o que acontece na maioria dos casos? Nós acabamos jogando para o adolescente as nossas percepções de mundo, os nossos medos, nossas frustrações, tudo é nossos desejos, e esperamos que aquele adolescente tenha uma atitude perante a vida tal como nós temos hoje em dia, ou como nós gostaríamos de ter tido na fase da nossa adolescência, porque nós esquecemos constantemente que já fomos adolescentes. Eu não sei vocês, mas eu já fui. Então, nós temos que recordar essa capacidade para entender também o lado deles, entender a sua individualidade. E um outro aspecto que eu acho que vai tocar um pouquinho mais fundo nos pais. Sabe aquela criança que você cuidou, que você ensinou a andar, a comer, que era uma criança e você criou um vínculo todo afetivo com ela? Essa criança, agora esse vínculo tem que ser reconstruído com o adolescente. Não é pelo fato, inclusive, Álvaro Luiz diz exatamente isso no livro, nos alertando, inclusive. Não é por você ter educado o seu filho na fase infantil, na fase que ele é criança ainda, antes da adolescência, que você pode supor que ele vai ser um adolescente tranquilo, sem conflito. Não vai, porque muda, como nós já falamos. Existe essa mudança toda hormonal, toda corporal, que faz com que eles alterem a sua forma de pensar. Então é necessário que nós resgatemos esse vínculo e criemos, a partir dele, um novo vínculo com esse adolescente, que não é mais criança. Isso é muito importante porque nós temos essa dificuldade. E com essa dificuldade, a gente acaba infantilizando os nossos adolescentes. Nós temos essa dificuldade também de entender que eles precisam dar um passinho para frente, que eles precisam experimentar determinadas vivências e que cabe a nós, efetivamente, confiar na semente, confiar nos conceitos, confiar em tudo aquilo que você fez e mostrar a ele que você está ali. Se precisar, estou aqui. Levanta a bandeira, estou indo. É esse o sentido. Nós temos que incentivá-los também a florescer. E aí, nesse conceito, nessa caminhada de ensinar a florescer, o psicanalista Roberto Barbarena Granha, ele considera, né, de uma forma geral, que existem 3 grupos grandes de pais que têm dificuldade, na verdade não é dificuldade, é uma incapacidade. Repare, eu vou repetir, ele diz, na verdade, esse psicanalista diz que existem 3 grupos de pais que possuem uma incapacidade de lidar com o filho. Quais são esses grandes, assim, de uma forma bem geral que ele coloca? Peraí, que eu acho que eu... Isso, tá. Peraí que agora eu errei aqui tá aqui. Achei. Fui além. São 3 grandes grupos.
O primeiro grupo, ele diz que são dos pais fóbicos. O que seriam pais fóbicos? São pais que temem esse lidar com o adolescente, lidar com esses conflitos. Porque quem vive com o adolescente sabe que nesse convívio surgem momentos ali tensos, no qual você tem que informar o adolescente que ele não pode fazer aquilo, que aquilo que ele está fazendo está errado. Como existem momentos que você tem que impulsionar, não, você vai ter que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e ele não faz. Então a gente sabe que isso é do cotidiano. Não, vamos ser realistas. E isso cria atributos, cria atritos entre as gerações. Então ele diz que esses pais fóbicos, na verdade, o que eles fazem? Eles, temendo esse conflito direto, eles tentam ser cúmplices. São aqueles que deixam de ser pais para serem amiguinhos. Conseguiram entender? Não é que o pai não tenha que ter um respeito, eu sou amigo, mas nós temos que entender que o adolescente vai ter um amigo da faixa etária dele. E que existem coisas na vida do adolescente que ele não vai contar para você, vai contar para o seu amigo, para o pessoal da mesma faixa etária. E se para você está soando muito estranho isso que eu estou dizendo, pare por um minuto e relembre a sua adolescência. Você contava tudo para os seus pais? Acho que não. Então, temos que entender que isso também vai acontecer com eles. É aqueles pais, aí em Joana novamente, em Jesus e Atualidade, fala que facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação. Porque quando você se torna cúmplice, você não consegue impor não consegue impor o respeito como pai, que por vezes é necessário. Não é respeito autoritário. É um respeito necessário, o reconhecimento que existe uma hierarquia dentro do grupo familiar. Isso não é errado existir, minha gente, muito pelo contrário. Então, temos que ter esse atento, nessa chamada dos pais fóbicos, que é o primeiro grupo. O segundo grupo, e aí, para explicá-lo, eu me socorri do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8, é um trecho de Lázaro, ele fala, explica aqui, cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. O segundo grupo, de acordo com o psicanalista, são os pais indiferentes. E por mais que por mais que isso nos incomode, vamos trabalhar um pouquinho, vamos desenvolver o que seria essa indiferença moral para com o filho. Você tanto tem aquele caso da indiferença que os pais relegam a terceiros a educação, tanto a educação formal quanto a educação espírita, e acredito que somente deixar o filho na evangelização é o suficiente, como também é aquele transmutado uma liberdade. Não, meu filho tem total liberdade. Liberdade de escolha. Ele pode escolher o que ele quer, o que ele não quer fazer. É um ser em construção, ele tem que ser a liberdade. Isso, na verdade, esse tipo de liberdade, ela camufla essa indiferença. Por quê? Por que essa indiferença? Porque o meu ego tem que ser trabalhado, eu dou mais valor ao meu ego, sou narcisista, então não posso perder o meu tempo me preocupando com a evolução, com a educação daquele jovem, daquela criança. Então, são os pais indiferentes. E o terceiro grupo, também me socorri ao Evangelho, porque, inclusive, compartilho com vocês que, ao ler essa parte do psicanalista, eu falei, gente, tem pedaços no Evangelho, né, que casam perfeitamente com esses ensinamentos, que são os pais autoritários, aqueles que, de acordo novamente com Lázaro, eles de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a querer desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não podem resistir.
envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Então, temos essas ações, esses tipos de como não proceder na relação familiar. Mas vamos voltar aqui quando Álvaro Luiz nos informa que é necessário, por parte dos pais, aceitar, compreender e suportar os desafios que o adolescente traz. Estabelecer bases emocionais de amor e auxiliando o despertar do self. Então, nós temos 2 requisitos aqui para auxiliar: estabelecer bases emocionais de amor e auxiliar o despertar do self deles. Com bases emocionais do amor, nós temos que entender e tentar trabalhar isso da seguinte forma. Primeira coisa, temos que parar de confundir amor com castração, superproteção, possessividade e submissão. Castração. Mas como assim é castração? A castração, ela vem na seguinte situação. Ela é aquela restrição do comportamento, naquela restrição de você restringe o adolescente de como ele se porta. É aquele pai ou aquela mãe que acham que, ou aquele responsável que acha que o adolescente não usa essa roupa não, ficou marcando muito a sua barriga. Que isso ocorre. Nós, infelizmente, temos uma tendência de levar para o adolescente preconceitos que absorvemos da sociedade. E muito para as meninas, então, principalmente uma questão relacionada à imagem pessoal. Mulher direita se veste assim, não se veste assado. A menina tem que se comportar assim, não pode se comportar assado. Questão de cor para menino, em relação a Bia? Posso continuar? Tem alguém aí? Pronto. A relação a esse... Nós jogamos para o adolescente todos os nossos preconceitos, tudo aquilo que nós absorvemos. Então, essa castração impede que o adolescente se desenvolva. A superproteção, né, todos nós temos conhecimento da sua prejudicialidade no desenvolvimento do ser. Nós superprotegemos e aí depois achamos que ele vai ser uma pessoa tranquila. Como? Se ela não foi preparado, não foi treinado para se desenvolver em sociedade. A possessividade, a submissão também são itens que costumamos confundir com amor. Geralmente é aquela assim, você não vai fazer isso não? Mas você não me ama? Sim, isso ocorre. E não podemos deixar que isso ocorra. Não deixem que isso ocorra. Joana, vocês repararam, primeira coisa, repararam que eu coloquei em cores diferentes. Por quê? Castração e superproteção, segundo Joana de Ângeles, tá? No livro Despertar do Espírito, ela diz o seguinte, que a castração e a superproteção, são situações que atrapalham o desenvolvimento necessário do equilíbrio emocional da criança. A castração e a superproteção atrapalham o desenvolvimento do equilíbrio emocional da criança, que vai acabar por se refletir na adolescência. Por mais que achemos que estamos demonstrando amor, estamos demonstrando amor. Não, não estamos. Estamos prejudicando o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente e futuro adulto. No Despertar, nesse livro, Despertar do Espírito, ela traz essa questão como um dos problemas para as questões psicológicas contemporâneas. A castração e a superproteção eles têm um efeito muito nefasto na nossa evolução, na nossa sociedade, porque não são efeitos apenas para o indivíduo, mas, como eu expliquei anteriormente, para o núcleo familiar e, consequentemente, para a sociedade. Adolescente não é criança.
né? Então, temos essas bases emocionais do amor que temos que trabalhar, e aí vamos trazer uma forma que a doutrina espírita é uma doutrina prática, né? Não é só teoria. Então, como a gente pode exercitar essa base emocional do amor? Como a gente resgata esse vínculo com o adolescente? Álvaro Luiz, no livro, ele traz também essa questão, e ele traz através do diálogo socrático, apresentando o diálogo chamado Ulisses. Esse diálogo socrático foi chamado pelos historiadores de diálogo da juventude, de uma forma bem simples, muito simples mesmo. Sócrates foi questionado a Sócrates sobre o amor. Os adolescentes questionaram Sócrates sobre o amor. Como obter o afeto ou o amor do próximo? Então ele começou a refletir sobre isso. Refletindo, ele chegou ele observando ali como iria conversar com aqueles adolescentes sobre o tema, ele observou que um grupo de adolescentes saía de uma academia. Aqueles adolescentes, identificando Sócrates, o convidaram para entrar. E a primeira pergunta que Sócrates faz: o que é isso e como passais o vosso tempo? E aí eles explicaram a Sócrates que aquilo era uma academia de luta, mas que eles gostavam de ir ali para conversar. Sócrates nota aí, então, uma contradição. Embora fosse um lugar de exercício, né, físico, eles gostavam de fazer o exercício intelectual, conversar. Mas nada falou, não criticou. Continuou ali com os adolescentes convivendo. E aí Álvaro Luiz faz assim, a partir desse... Óbvio que isso aí depois tem outros, tá? Outro desenrolar. Mas pro que vou deixar vocês lerem depois no livro. Para o que nos interessa agora são os aprendizados na prática. Diálogo. Diálogo não é monólogo. Temos que dialogar com os nossos adolescentes. Como assim dialogar não é monólogo? Não adianta você ficar pondo a sua opinião que você pensa e achar, sem recriminar. Nós não podemos recriminar nem criticar. Tá? Diálogo é conversa. São duas pessoas conversando, cada uma sobre o seu ponto de vista, e se respeitando. Isso é diálogo. Tão difícil hoje em dia, né? Nós vamos exercitar em casa. Não é monólogo. Então, ou seja, não adianta você vir lá com a sua autoridade de pai, e porque você está tal, porque eu acho que está errado, porque passa um determinado assunto na televisão e vocês estão vendo o jornal juntos, e aí você começa a fazer o seu monólogo, o seu discurso sobre aquele fato. Isso não é diálogo. Vamos ouvir, aprender a escutar o que o adolescente traz, sem recriminação ou crítica. E é difícil, mas temos que exercitar a escuta, porque temos que nos colocar disponíveis a ele. Assim como Sócrates se colocou disponível para os adolescentes na academia de luta. Temos que nos colocar disponíveis a eles. E colocar-se disponível também é entrar no mundo deles. Porque se a gente não escuta, a gente não consegue identificar quais são as paixões, quais são os problemas, quais são as questões, quais são as inquietações que o adolescente tem. E aí não conseguimos auxiliar. Então temos que, sem recriminar, sem criticar, vamos nos colocar disponíveis. Vamos tentar entrar no mundo deles, para que eles possam identificar que nós estamos tentando, que nós estamos ali. Com isso vem o acolhimento, porque quando você se coloca disponível, permite se escutar, sem criticar, sem recriminar, a pessoa se sente acolhida. Então, o respeito na hora de conversar. Dialogar com o outro, e olha que frase bacana, dialogar com o outro é conferir a este razão de existir. Ou seja, quando você parte para o diálogo com o adolescente, ele se entende como ser visível. Eles existem. Ele percebe efetivamente que você o vê como uma pessoa que apta a conversar com ele. Isso muda
tudo, mas muda muito, muito. Para vocês verem como é que muda. O IBGE, em 2019, fez uma pesquisa nacional de saúde do escolar, ou seja, na faixa de 13 a 17 anos, adolescentes de 13 a 17, no total de 11.851.941 adolescentes, ou 41 jovens, em todo o país, tá? No site do IBGE, a pesquisa está bem mais elaborada, vários quesitos, eu acho bem interessante. Mas o que eu achei interessante aqui para colocar hoje, agora, sobre essa questão da invisibilidade, essa questão do adolescente achar que ninguém se preocupa com eles. Foi feita a seguinte pergunta: quem sente que ninguém se preocupa, na maioria das vezes, ou sempre com eles? Sentiram, ou seja, sentimento, emoção. Sabe qual foi a resposta? Opa! 30% dos jovens sentem que ninguém se preocupa com eles. Vamos analisar isso com calma. Sabemos que a adolescência é uma fase de transição. Será que efetivamente 30% dos jovens, as pessoas não se preocupam com eles? Será que é realmente isso que acontece? Ou será que dentro desse número, dentro dessa parcela, porque isso é uma forma, foram dados fornecidos por eles, pelos jovens, dentro desse percentual aí, também não existe um grupo que tem essa sensação de invisibilidade dentro de casa, de que não é como se não existisse dentro de casa, que ninguém os escuta. Então, eu acho que fica um alerta aí para que nós possamos modificar a nossa forma de agir com os adolescentes, aprendendo a dialogar com eles. Porque o diálogo é que traz esse acolhimento. E com esse sentimento de acolhimento, o jovem se sente o quê? Pertencente ao grupo familiar. E somente quando ele está pertencente, quando ele se sente dentro do grupo familiar, é que o jovem vai poder abrir e te mostrar todos os medos que ele tem, todas as questões que possui, que passam na cabecinha deles. Isso é fato, gente, isso a gente tira por nós mesmos. Se você não tiver um diálogo, uma questão de diálogo, de acolhimento, se você não se sentir acolhido num determinado grupo, será que a gente vai conseguir abrir a nossa mente para esse grupo? Será que a gente vai ter essa capacidade de expor os nossos medos, nossas angústias, nossas frustrações? Claro que não. O adolescente não é diferente. Então temos que ter criar essa base emocional do amor, primeiro com essa noção de pertencimento. E posteriormente, que é outra linha que o Álvaro Luiz nos traz, é o auxílio no despertar do self deles. E essa frase da Lúcia Moisés, para mim, é tudo. A minha vida toda, eu acho que a gente muda muito quando a gente compreende o poder dessa frase. Evangelizar é evangelizar-se. Lúcia Moisés, educadora espírita, super atuante, vários livros publicados sobre a evangelização. Por que evangelizar é evangelizar-se? Os adolescentes percebem com maior capacidade do que vocês possam imaginar quando o que você diz é somente da boca para fora. Ele percebe a incoerência no nosso olhar. Óbvio que não é possível nós, espíritos imperfeitos que também somos, trilharmos o caminho 100% correto, porque nós somos imperfeitos. Então, nós vamos errar, isso é um fato. Só que quando você se coloca para o adolescente, você tem que se colocar para ele de uma forma honesta. Exemplo. E aí, um exemplo da evangelização, para enriquecer, para vocês compreenderem, e é o que a gente faz aqui em casa também, e espero que em muitas outras casas se façam o mesmo.
preparamos um encontro sobre perdão. E eu estava com uma dificuldade, eu falei sobre perdão e tal, eles brincam comigo até hoje sobre essa aula. Esse encontro já foi não sei quantos anos atrás. E aí, quando no meio da discussão, da conversa, eles perguntaram, mas perdoar é complicado, perdoar. Eu falei, peraí, não é, é complicado, mas a gente tem que tentar. Você já tentou? E aí nós temos que ser honestos. Olha, perdoar é complicado, perdoar é difícil, é trabalhoso. Não vamos fingir para ninguém, mas é um caminho que nós temos que começar a seguir. Nós temos que a trabalhar. Vamos começar a trabalhar pelo que não é, o que não é perdoar, perdoar não é esquecer. E aí a gente começa a trabalhar, então eles entendem que você está ali também como eles, tentando evoluir, tentando se modificar. E com isso, a conversa passa a ser mais fácil, que eles entendem ali que você está sendo honesto com eles, passando efetivamente algum conhecimento, que você tem, mas que você também está nessa jornada. E isso é muito importante. Pai e mãe, vocês são evangelizadores, tios, avós, padrastos, madrastas, todos nós somos evangelizadores. Não podemos relegar a evangelização da casa espírita o único local para que a criança ou adolescente tenha contato com a doutrina, com a evangelização, com as leis morais. Porque é até cruel querer que uma vez por semana, que no máximo 1 hora por semana, aquela criança, aquele voluntário que está ali na evangelização, consiga transmitir todo o conhecimento doutrinário àquele jovem. Enquanto que você, na realidade, no seu dia a dia, consegue pegar caso concreto, fatos que acontecem na vida da família, do adolescente, e transportá-los para a doutrina, de modo a permitir o conhecimento, a aplicação prática. E aí uma observação, eu já estou finalizando aqui por causa do horário, mas uma observação que Divaldo fez numa entrevista que eu acho super válida, e nós temos que começar a abrir. Divaldo foi questionado sobre a questão relativa à liberdade de escolha religiosa, na seguinte forma: o que ele achava das pessoas que pregam que não se deve dar educação moral religiosa para a criança, porque ela, quando crescer, ela terá o direito de escolha. E ele diz, e eu concordo com ele, que é uma grande falácia, é uma mentira. Porque, na verdade, quando é criança, nós escolhemos o que a criança vai comer, nós escolhemos o que a criança vai vestir, nós escolhemos o tipo de escola que ele vai frequentar. Se vai ser uma escola com um conceito construtivista, montessoriano, tradicional. E por que nós não podemos ensinar desde sempre a evangelização? No final, sim, quando ele for mais velho, ele vai optar. Mas você tem que deixar a sua semente, já que é essa a fé que você segue. E isso é notório. Na evangelização da juventude da infância, eles vão obrigados porque os pais levam. Quando passa para a mocidade, eles têm já uma certa autonomia. Na verdade, alguns ficam, outros seguem. Tivemos um caso na evangelização de uma mãe que levava os filhos e ela veio falar comigo meio triste, porque ela é espírita, o marido católico, e que ela falou, olha, meu filho, tal, mas eu queria trazê-lo, continuar trazendo, mas ele optou por ir numa catequese, um encontro de jovens da Igreja Católica que o pai frequenta. E ele gostou. Poxa, mas o que eu posso fazer? Eu falei, não faça nada, ótimo, é isso. Ele recebeu orientação, continua recebendo orientação religiosa, moral, de cunho moral. Ótimo, tem problema, não há problema algum. E nós temos que entender que realmente não há problema. Adolescente mudar de casa espírita, comum. Ele está se encontrando, ele está se procurando. Onde eu me encaixo? E é comum, não é problema algum em relação a isso. Essa função da evangelização em casa faz uma coisa que me veio logo à mente quando eu estava fazendo o estudo, o culto do evangelho no lar. Será que o nosso culto do evangelho no lar está adaptado ao jovem?
Do que eu estou falando? Qual é o horário que nós utilizamos para o nosso culto? Será que convidamos o jovem para participar? Quais são os livros que nós utilizamos para o nosso culto? E aí, de uma forma bem rápida, muito rápida mesmo, já estou terminando. Eu lembro uma experiência pessoal, quando eu tinha uma faixa de, acho que 11, 12 anos, por conta de um apartamento dos meus tios que não estava pronto ainda, estávamos todos juntos. A minha tia tinha conhecido a doutrina espírita. E dentro na casa espírita que ela frequentava, um senhor tinha um trabalho no qual e alguém da casa espírita nos ensinaram o que seria o culto do evangelho no lar. Minha mãe católica não se opôs. Então éramos nós, né, eu, minha mãe, meu irmão, a minha tia e minhas duas primas. A minha prima mais velha foi a primeira vez. Aquele senhor pegou o livro Evangelho, o livro de mensagens, fez o culto no lar, e eu, com 12 anos, eu não entendia nada do que ele estava falando. Aquilo não era acessível para mim, nem para minha prima. A minha prima mais velha, quando percebeu, foi a primeira vez, foi na segunda e viu que seria assim, como ela já tinha uma certa autonomia, ela, no dia do culto, ela saía, só voltava depois. Porque era a forma que ela tinha de identificar, olha só, não está legal. E eu e minha prima ficávamos assim, mais novas, ficávamos assim, olhando, mas que chato, a gente não está entendendo nada. E era exatamente isso que acontecia. Por isso que temos que ter... Hoje a literatura espírita tem muita coisa infantil. Eu vou trazer assim como só exemplos. Adeilson Sales, tem, Leon Denis fala aos jovens. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Deixa eu ver aqui. Adeilson Sales, Leon Denis fala aos jovens. Temos o Adeilson também, Paulo Estevam para jovens leitores. A FER, que é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, lançou uma coletânea chamada Conte Mais, Histórias Educativas. Esse aqui é muito bacana, porque são 4, o primeiro é para a partir de 3 anos, o segundo infantil, o terceiro infanto-juvenil e o quarto juvenil. E aí cada historinha são histórias curtas, e tem o tema, não julgueis. Aí ele vem um textinho, assim para vocês verem, um textinho curto, uma coisa curta, nada muito... que pode ser trabalhada sim no culto do evangelho no lar. Vamos facilitar esse acesso dos jovens ao culto, né? Vamos quebrar essa ideia de que tem que ser só... E conforme eles vão amadurecendo, a gente pode ampliar esses livros. Vamos instigá-los a ler também. E o tempo de duração. Qual é o tempo de duração do nosso culto? Está muito longo? Eles vão dormir. Nem se for à noite depois de escola. A verdade é essa. Eu sei que eu sou evangelizadora, tinha sexta-feira à noite. Vocês estão entendendo o que é sexta-feira à noite? Eles estão apagados. É isso. Qual é o tempo de duração? Nós temos que nos pôr à disposição. Nós temos que estar disponíveis para eles, sair do nosso obstáculo, do nosso interesse pessoal. E aí, fechando, nós temos que entender que eles estão, como a Gênese fala, são chegados os tempos, a geração nova. Essa geração nova, eles se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas. Nós temos que fazer esse caminho, nós temos que auxiliá-los nessa assimilação. E temos que fazer a nossa parte, descendo um pouquinho do nosso pedestal de adultos para alcançarmos o que eles têm a nos oferecer, o que nós podemos oferecer a eles também. E embora saibamos que os conflitos na adolescência são inúmeros, não é possível abordar em uma palestra. São de grandes matizes, mas que nós tenhamos sempre a paz e sempre a nossa mente voltada para o nosso querido Mestre Jesus, que nos auxilia na jornada, e como Joana de Ângeles nos diz, que nós possamos enfrentar os desafios da nossa vida de forma serena. Porque se estamos juntos no mesmo grupo familiar, é que houve esse planejamento reencarnatório e que, no final, nós temos condições de auxiliar esse grupo, que é tão gostoso, que eu amo de paixão, que é essa adolescência, esse grupo de jovens que está aí para nos mostrar que essa mudança, essa reforma planetária, ela é possível.
que todos estejamos com nossos corações tranquilos e amenos. Muito agradecida pela oportunidade. Marcela, como sempre, muito bom